Amados irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus nosso Pai e de seu Filho Jesus Cristo seja com todos e todas. Essa semana, no dia 12 de agosto, nós comemoramos os 161 anos de fundação da Igreja Presbiteriana do Brasil. Sim, no dia 12 de agosto de 1859, o jovem pastor e missionário Ashbel Green Simonton, um norte-americano, aportou aqui no Rio de Janeiro para evangelizar e montar a primeira igreja evangélica para brasileiros. Naquela época, segundo o reinado, já havia duas denominações no Brasil, a igreja anglicana e a igreja congregacional. Porém, essas serviam para dar apoio espiritual, assistência espiritual a ingleses e norte-americanos que aqui estavam. Simonton chegou ao Brasil com uma outra finalidade, que era evangelizar e montar uma igreja para brasileiros. É interessante a sua história. Muito jovem, ele foi tocado durante o avivamento que varreu os Estados Unidos em 1855. Foi ao seminário e lá, durante um sermão do pastor Charles Rod, Simonton se sentiu vocacionado para missões, se sentiu tocado pelo Senhor e chegou ao Brasil com apenas 26 anos. O Brasil, naquela época, era atingido por uma série de doenças, febre amarela, varíola, peste. Uma dessas ceifou a vida de Simonton aos 34 anos. Seu ministério foi curto, apenas 8 anos, mas ele deixou um legado muito importante na sua época e até os nossos dias. Simonton fundou a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, a nossa famosa catedral. Fundou ali um presbitério, fundou um jornal evangélico, o jornal A Imprensa Evangélica, e fundou o primeiro seminário teológico protestante no Brasil, onde ele ajudou a formar e ordenar José Manuel da Conceição, um ex-padre que se tornou o primeiro pastor brasileiro. Irmãos, lembrando desses irmãos poderosos do passado, lembrando que a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana da Boca do Rio, também completou essa semana 20 anos. Eu gostaria de lembrar de um missionário, pastor norte-americano Billy Graham, ajoelhado, fazendo uma oração. Faze de novo, Senhor. Faze de novo. Pensando nisso, nesses homens de Deus do passado, nesses baluartes da fé, eu gostaria de ler com os irmãos a carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, dos versículos 1 a 10, para a nossa meditação. Vamos lá? Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras em fazer o bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo,
exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma a dizer a vosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de honrarem com todas as coisas a doutrina do nosso Senhor. Vamos orar? Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoa-nos, ó Pai, agora que a Tua palavra está aberta. Instrui-nos, ó Deus, aconselha-nos, ó Deus, e constrange-nos, ó Deus, através da Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Ao olharmos esses homens do passado, a história de nossa denominação, a história de nossas vidas como cristãos, devemos ser edificados pela vida e pelo testemunho desses homens que foram exemplos da vida com Deus no passado. É aquilo que Hebreus chama de a grande nuvem de testemunhas, lá no capítulo 11 e no início do capítulo 12. Porém, irmãos, jamais devemos olhar para esses homens durante tanto tempo, contemplarmos tanto tempo, ao ponto de criarmos os nossos ídolos. Sim, é uma marca de algumas igrejas da nossa época. O culto à personalidade, o culto ao líder. E isso é vergonhoso e lamentável. Simonton, como Tito, era um jovem pastor que Paulo havia deixado na ilha de Creta para fortificar os irmãos da igreja instalada naquela importante ilha, os quais estavam sendo perseguidos por pagãos e combatidos por judaizantes. Por isso, Paulo lhe passa algumas instruções como devem se comportar os líderes e presbíteros, capítulo 1, versículo de 5 a 16, os homens idosos, capítulo 2, versículo 2, as mulheres, do capítulo 2, versículo 3 ao 5, os jovens, capítulo 2, versículo 6, os servos, capítulo 2, versículo 9 e 10, e o próprio Tito, pastor da igreja, capítulo 2, versículos 1, 7 e 8. Esses versículos que servirão de base para a nossa pregação de hoje, Paulo está mostrando qual a importância da igreja estar funcionando corretamente, plenamente, como corpo de Cristo, para edificação e crescimento desse corpo e para o combate aos infiéis. Hoje, que estamos lembrando dos 161 anos da IPB, lembrando dos 20 anos da igreja da Boca do Rio, gostaria de falar sobre características de um bom pastor, as quais devem ser imitadas por todos os demais líderes e crentes. Em primeiro lugar, o pastor, ele fala a sã doutrina. Leia comigo, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Irmãos, lamentavelmente, isso tem faltado em muitas das nossas igrejas. Igrejas que se dizem cristãs, igrejas que se dizem protestantes ou evangélicas. O nosso púlpito tem se transformado numa plataforma, numa tribuna. E os nossos templos
tem se transformado em auditórios para os mais diversos temas. Recentemente, um amigo meu me disse: o ministério do meu pastor é voltado para o coaching, uma ferramenta muito utilizada nos nossos dias para o desenvolvimento intelectual, pessoal e profissional, para os indivíduos descobrirem o seu talento, potencializarem o seu talento, descobrirem o que tem melhor em si e como eles podem se desenvolver. Dessa forma, suas pregações dominicais podem ser confundidas com palestras motivacionais, travestidas da palavra de Deus. Ah, meu Deus, quem ouve, geralmente, sai motivado, mas sai com a alma vazia. Fortalece a sua autoestima, mas não recebe alimento espiritual. Em outros lugares, nós temos ouvido de pastores que falam sobre política partidária, sobre ideologia política, sobre filosofia, sociologia, antropologia, história. E eu já ouvi falar até de quem usasse o púlpito para vender produtos de beleza. Pasmem, mas vocês sabem que é verdade. Dos mais diversos temas, eles se interessam. E se você prestar direito atenção, sequer leem a Bíblia. E quando leem, vão explicar uma outra coisa qualquer, que não tem nenhuma ligação com o versículo que eles leram. Em alguns casos, e para mim o pior deles, são aqueles que utilizam a Bíblia para justificar as suas ideias, suas opiniões, suas concepções. Ludibriam o seu auditório, as suas ovelhas, dizendo que está na Bíblia, pegando apenas um pequeno texto, um versículo, tirado de todo o seu contexto, criando assim heresias perniciosas que levam à morte da alma dos ouvintes. Diz o apóstolo Judas: ai deles, porque prosseguiram no caminho de Caim, e movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Coré. Precisamos de pastores que preguem a palavra, que anunciem a verdade, a sã doutrina, o leite genuíno, as ordenanças, a lei, as profecias, o evangelho. Precisamos rejeitar toda palha que não alimenta, as genealogias sem fim, as fábulas insensatas, as cerimônias e festas sem sentidos, as profetadas desconexas que alegram o coração, mas acabam amargurando e matando a alma, pois não salvam e não deixam que os outros sejam salvos. Precisamos, irmãos e irmãs, de fogo no nosso púlpito, mas não de fogo estranho, nem fogo emocional. Precisamos sim do Espírito e vida. Precisamos da palavra de Deus. Eu queria fazer uma oração e imediatamente um apelo. Senhor, toca fogo no nosso púlpito. Enche de graça e de alegria e de poder e de sabedoria e de autoridade e de ousadia os nossos pastores e pregadores. Remove dos nossos púlpitos aqueles que não têm compromisso com a tua palavra e com a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Se você, meu irmão, consegue fazer essa oração, ou uma oração semelhante a essa, como a que eu fiz, eu quero te fazer uma pergunta. O que você está fazendo numa igreja como essa, que não anuncia a palavra de Deus com fidelidade? O que você está fazendo aí? Deus está lhe dando a oportunidade, Deus está lhe dando o alerta e lhe mostrando que talvez seja o momento
de você sair daí. Deixe de priorizar o ar-condicionado, o conforto dos bancos, do data show, do espetáculo e priorize a santa e gloriosa palavra de Deus. Amém. Quais são as características de um bom pastor que devem ser imitadas pelos demais líderes e crentes? Em segundo lugar, ele é padrão. Veja aí, versículo 7, leiamos juntos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Até aí, meus irmãos. Sempre que falo de padrão, eu geralmente uso a expressão padrão a ser seguido. E acabo caindo aí, num vício de linguagem, num pleonasmo. Porque padrão sempre está associado à ideia de exemplo, de referencial, de paradigma a ser seguido, a ser copiado, a ser imitado. Quando temos alguém assim, um exemplo, um padrão, queremos e devemos querer ser como eles são, imitá-los ou nos aproximarmos o máximo possível. A Bíblia nos ensina assim. Ela não fala de estereótipo, mas ela fala que devemos imitá-los. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregam a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Infelizmente, também temos perdido esse referencial. Cultuamos as pessoas, cultuamos os líderes muitas vezes. Quando encontramos um pastor tido como bem-sucedido, aquele que mora numa boa casa ou num apartamento, que tem um bom carro, que veste roupas boas, bonitas e de marca, queremos ser iguais a ele, porque temos a ideia do sucesso. Lembra que anteriormente eu lhe falei do culto à personalidade, do culto ao líder? Porém, mais uma vez, não é este padrão que está sendo ensinado na Bíblia. O texto fala claramente ser padrão de boas obras, padrão de piedade, padrão de santidade, padrão de retidão, de vida de oração, de consagração, de leitura da Bíblia, de ser uma Bíblia viva a cada instante. Há uma expressão neopentecostal muito usada. Honre seu pastor, honre seu líder, se preocupe com ele, obedeça, socorra e muitas vezes levante ofertas para ele, como na igreja primitiva. Irmãos, que bobagem! O texto está falando exatamente o contrário. O texto está nos contando de homens que abandonaram suas vidas, abandonaram ou perderam os seus empregos, abriram mão ou perderam seus empregos, foram expostos à perseguição e a perigos de toda espécie, porque entregaram suas vidas totalmente ao Evangelho e à assistência de suas ovelhas. Muitos dos que me ouvem sabem do que eu estou falando. Pastores que conhecem cada uma de suas ovelhas, sim, conhece o nome de cada uma, porque conhece as suas histórias. Visitou-as, procurou-as, deu-lhes assistência. Eles honraram primeiramente a Deus e, em segundo lugar, as suas ovelhas. Mas, pasmem, se lamentem e chorem, porque muitos de nós trocamos esses dignos homens de Deus, pastores aprovados no ministério e por Deus, nós trocamos por homens bem vestidos, arrumados, bem falantes, que ostentam riqueza, poder, que lotam auditórios que eles mesmos não evangelizaram,
ovelhas que eles não conhecem e que não fazem questão de conhecer, para não apertarem as suas mãos, para não ouvirem as suas queixas, por não orarem juntos com elas. Mas diuturnamente, esses tais ensinam que eles devem receber honra. Eu queria lhe perguntar, meu irmão, quem é o seu pastor? Como é o seu pastor, o pastor da sua igreja? Que tipo de padrão ele é para você? No que é que você o tem imitado? No que é que ele merece ser imitado? Pense nisso. Quais são as características de um bom pastor? Perdão, irmãos. Quais são as características de um bom pastor? Perdão novamente. Quais são as características de um bom pastor que devem ser imitadas por todos os líderes e demais crentes? Em terceiro lugar, ele é brando e firme no ensino. Versículo 7, a última parte, a parte B, e o versículo 8, leiamos juntos. No ensino, mostra integridade e reverência. Na linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma a dizer a vosso respeito. Duas características muito importantes na vida do bom pastor. Quais são? A doçura e a firmeza. Sim, alguns acham que essas características são separáveis, são antagônicas. Uma acaba eliminando a outra, mas isso não é verdade. As duas devem e precisam andar em harmonia. Doçura não alivia a firmeza. Firmeza não suplanta a doçura. Precisamos de pastores que sejam firmes e doces. O pastor, irmãos, é um cidadão como qualquer outro cidadão. Ele pensa, ele tem opinião política, opinião social, opinião econômica, como qualquer outra pessoa tem. Suas ideias as suas ideias são dele e precisam ser vistas e defendidas e respeitadas como qualquer outro cidadão. Porém, como pastor e crente, ele precisa primeiro lembrar que como crente ele não pode e não deve ofender, atacar, magoar, ferir, inclusive o seu pior opositor. Reitero, pastor tem direito de ter ideias e ter opiniões, mas o amor por Deus, pelo seu ministério, pela sua igreja e pela sua comunidade, faz com que ele haja e fale com brandura. Muito mais, se é assim, muito mais quando tratamos das coisas da igreja. Vivemos num dia em que há uma relativização do pecado, né? Cada um quer viver conforme a sua compreensão pessoal. E o que é pior, quer impor a sua compreensão à igreja. E os pastores têm enfrentado muitos desafios, porque o pastor verdadeiro não pode se intimidar, nem se curvar, nem se calar diante do erro. Ele precisa ser firme, falar a verdade, desmascarar a mentira e o engano, e muitas vezes corrigir o insubmisso. Disciplina, por exemplo, é um dos temas que nós não gostamos de falar nos nossos dias. Mas disciplina é uma das características da igreja verdadeira.
e uma das mais duras missões do ministério pastoral. A disciplina visa a correção do faltoso, visa a edificação da igreja e visa a honra do nome de Cristo. Como eu disse, essa é uma missão dura, mas da qual ele não pode fugir. Ele precisa fazê-la não somente no ato de disciplinar, mas a sua disciplina começa no seu ensino diário, que o texto diz, com integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. Ô meu irmão, eu quero te perguntar novamente, quem é o seu pastor? O seu pastor é aquele truculento e não sabe como falar direito? Ou o seu pastor é aquele que faz de conta que não está vendo as coisas para não se envolver e não ter que se comprometer? Seu pastor é aquele que passa a mão na cabeça dos membros e faz de conta que eles estão certos para não perder membros e arrecadação? Ou seu pastor é aquele homem de Deus que carrega as suas ovelhas nos braços quando elas precisam, chora junto com elas, lhes anima, consola, exorta e, quando é preciso, corrige? Quem é o seu pastor? Qual o pastor que você quer na sua igreja? Quem é que você tem valorizado? Um pastor? Pastor de verdade? Ou apenas um mercenário? Conta-se que em 1940, o professor James Orr, professor de uma faculdade norte-americana, levou seus alunos a visitarem a Inglaterra. E eles foram à casa do avivalista do século XVIII, John Wesley. Lá, mostrando os seus pertences, mostrando o seu quarto, eles viram no tapete as marcas do joelho, onde Wesley dobrava-se diariamente diante de Deus e pedia uma restauração para a igreja na Inglaterra. Depois de alguns instantes, eles foram para o ônibus, voltando para casa. O pastor, então, percebeu a falta de um estudante, de um aluno. Voltou e encontrou um menino, ajoelhado no mesmo lugar de Wesley, orando e repetindo estas palavras: faze de novo, ó Senhor. Faze de novo. Esse menino era Billy Graham, aquele que se tornaria o maior missionário do século XX. Eu queria orar, dizendo a Deus: Deus, faze de novo. Aquece a tua igreja. Aviva a tua igreja. Renova a nossa igreja. Toca fogo no nosso púlpito e nos dá homens segundo o teu coração, cheios de graça, de alegria e de poder. Em nome de Jesus.